8 horas da noite, está começando mais uma live do Caju dos Rafas, a edição número 68. Caju dos Rafas, sempre com a participação de Rafael e de Rafa Gubert. Daqui a pouquinho já estarão chegando o Rafa Gubert e também o Rafael Isgarioni Vargas neste domingo, dia 12 de março de 2023. E já estamos chegando aí, vamos ajustando as nossas câmeras. Rafa Gubert, seja muito bem-vindo. Tudo bem contigo? Tudo beleza, Ivan, meu querido amigo Rafa, estamos aí. E para ti, Rafael Isgarioni Vargas, Tomada, tudo certo? Tudo classificado. Tudo classificado hoje na live. Vamos falar sobre esse jogo do Caxias, vitorioso sobre a Avenida 1-0 em Santa Cruz do Sul. Caxias conquistando assim a vaga para a Copa do Brasil de 2024. Caxias ficando em terceiro lugar nessa primeira fase do estadual. O gol do Caxias ontem foi marcado por Dudu Mandai na primeira etapa. E já o Juventude venceu o Brasil de Pelotas pelo placar de 1-0. O jogo que ocorreu no Jacone. O time alviverde que estava com um atleta a mais durante todo o segundo tempo, mas não conseguiu ser efetivo. Mas a situação do Juventude era bem complicada no estadual. Tinha que golear e torcer uma derrota do Caxias, mas o Caxias acabou vencendo. Ontem o Deco Pintado foi anunciado como o novo comandante do Juventude e novas contratações estão previstas para a disputa da Série B. Portanto, hoje a live que a gente faz com muitos assuntos. A gente pode iniciar falando do Juventude diante do Brasil de Pelotas, Gubert. Juventude ontem que venceu por 1-0, mas o jogo foi complicadinho para o Juventude, mesmo tendo trata mais. Aquele clima de fim de festa, né? Foi uma pelada braba, para falar assim o português bem real, assim. Foi uma pelada, foi no jogo, como sempre faço. Terrível, né? Não, foi uma pelada. Foi uma pelada. Caiu o som do Gubert. O jogo foi tão ruim que chegou a travar o Rafa. Tá travando, daqui a pouquinho chega o Gubert, assim. Voltou. A conexão hoje do Gubert tá aqui no time dele, tá muito ruim. Agora vai. Gubert, eu tava falando da conexão aqui, tava querendo ter o time, né, bem ruim ontem. Juventude com um a mais, mas não conseguia ser efetivo. No primeiro tempo, o goleiro Juventude, Thiago Couto, apenas assistiu, mas no segundo tempo, Juventude, menos com atletas, um atleta a mais, não conseguiu ser efetivo. O Brasil até ameaçou em alguns momentos, mas deu o Juventude 1-0. Eu acho que aquele clima de fim de festa, o Juventude, no final das contas, não estava brigando para nada. A partir do momento que sai o gol do Caxias em Santa Cruz, o desinteresse pelo jogo assim estava flagrante. Clima frio no estádio, né? Frio, eu digo, em termos de clima mesmo, da torcida. Então, cara, cumpriu tabela e acho que pelo menos a leitura que a direção está fazendo, já anunciando reforços hoje, já dá um alento aí para a torcida, porque já é um acerto a contratação do Pintado, né? Acho que inclusive a torcida merece o Pintado. Em relação o Pintado, ele foi o técnico do acesso à Série A e a torcida não pôde acompanhar, porque foi no ano da pandemia. Então eu acho que é um acerto a contratação do Pintado e um outro acerto já começar a contratar, porque tem várias coisas que deu para notar que não vai esse time aí. Com esse time que nós temos do Gauchão, o Juventude briga para não cair. O Juventude ontem jogou com o Thiago Couto, o Dani Bolt, depois o Daniel Guedes, Danilo Bosa, o Alce e Alu Ruschel, depois o Guedes, Jean Imer, que foi o autor do gol do Juventude, aos 8 minutos da etapa inicial. Também o Jadson, Emerson Santos, depois o Vitinho, e Boldrin, depois o Rafinha. O David da Hora e Rodrigo Rodrigues, cabeça quente, e depois o Samuel Granada, técnico Adailton Bolzan, o time, e que era o técnico interino. Tomara-se que não chegou a acompanhar o Juventude, estava mais atento no jogo da equipe
engrenar. Só que ontem o Juventude poderia ter feito o melhor. Só que não conseguiu. O resultado de 1-0 para encerrar, claro, é fim de festa, acabou o campeonato, mas acabou o que, além do Juventude no Gauchão, Gobertier? Em Volta Redonda 2 e Fluminense 1, provando que VAR continua não servindo para nada quando for para apitar contra time grande. O Voltaço, portanto, ganhou do Fluminense pelo placar de 2-1. Os gols do Volta Redonda de Pedrinho e Lelê. E Nino marcou para a equipe tricolor. Acabou para o Volta Redonda. Essa é a semifinal do Campeonato Carioca. Então o Fluminense está eliminado. Não, são 2 jogos. São 2 jogos. São 2 jogos. Então. Só que assim, ó, eu tava assistindo o jogo atentamente e tava 2-0 pro Volta Redonda e teve um lance que para mim foi pênalti. E o juiz, mas cara, assim, ó, logo a bola saiu e logo a bola voltou a jogo. Nem o VAR nem olhou. O juiz não deu, aí o 3-0 provavelmente eliminaria o Fluminense. Mas o VAR, quando é que vai dar um pênalti o VAR com 2-0 pro time pequeno? O VAR é o VAR, independente disso. Daí o Diniz já poderia se apresentar para a seleção, né? E aí, Tomás, tu pode falar esse Juventude 1-0, um gol, aliás, um jogo bem complicado de assistir. Olha, daqui a pouco dá para levar um travesseiro para ver os jogos de Juventude, Tomás. É que o Juventude já estava eliminado, entrou na rodada eliminada. Era muito difícil o Caxias tomar 2-3, o Juventude fazer 3. Né? Como o Rafa falou, cumpriu tabela e ganhando. Agora, se tivesse mais uma rodada, talvez até o Juventude poderia até classificar. Porque depois que o Roth saiu, o Bolzan, né, conseguiu... Está invicto, né? Conseguiu arrumar o time. O problema era o técnico. Claro, esse time do Juventude não é o time... Um dos problemas, né, Tomada? Não, mas eu acho que assim, ó, vamos analisar só Gauchão. O nível técnico do Gauchão era baixo, esse time do Juventude poderia classificar. Mesmo não servindo para uma Série B de Campeonato Brasileiro, o Juventude poderia classificar. Vamos combinar. Sim. Só que o Juventude insistiu muito no Celso Roth. E a demissão do Roth foi tardia. Né? Se de repente o Juventude tivesse demitido antes o Roth, umas 2 rodadas antes, de repente o Juventude estaria ainda vivo na última rodada. Então, olha só. Saiu o executivo de futebol do Juventude, saiu o técnico do Juventude, né? O comitê gestor do Juventude errou nos 2. Erraram nos 2. E vão agora... E daí aquela estratégia de apaziguar os ânimos, né? Apitou o final do jogo do Juventude e anunciaram pitado. Estão tentando remediar os erros que cometeram no planejamento do Gauchão. Eu acho que a volta do Pintado é uma boa, né? Alguns cronistas comparam... Não diz isso. Não diz isso, Tomada. Pelo amor de Deus. Chamaram de... Como é que é? Pintar Guardiola? Pintadiola, né? Os mesmos caras que idolatravam o Celso Roth, né? E se acham... A cara do Gubert está envergonhado, me parece. Achei engraçado. Não. Só pintar de bola é para matar. Daí é foda. Né? O mesmo que amava o Roth. Enfim. Agora, eu acho que é uma contratação boa. O Pintado foi o técnico responsável pelo acesso do Juventude. Quando ninguém esperava que o Juventude fosse subir, né? Ele conseguiu um acesso do Juventude, porque o Juventude não esperava subir aquele ano, vamos ser sinceros, né? E me agrada o estilo do Pintado, sabe? O Pintado é um cara muito sanguíneo na beira do campo ali, ele inflama, né? De uma forma diferente do Roth, por exemplo. Então, acho que o Juventude acerta na volta do Pintado e eu tive que estudar a asneira, né? Eu ler a asneira do moralmente com 22 pontos por causa dos prejuízos da arbitragem. Então, para tu ver que o Juventude o Juventude falhou tudo que tinha que falhar no Gauchão. Eu acho que o comitê gestor de futebol do Juventude errou tudo que tinha que errar no Gauchão. Então agora já tem reforços, né? Já tem uma lista de reforços para a Série B, vem Pintado e tudo mais. O Juventude não tem vaga na Copa do Brasil, né? Tanto é que estão falando em copinha
para disputar a uma das Copinha. possibilidades de vagas tomada é agora torcer pro Grêmio Inter conquistar a Libertadores. E Além da Copinha, né? Só que daí o Juventude não vai poder ficar esperando ele se classificar. Vai ter que disputar a Copinha mesmo assim. Foi o erro do Caxias no ano passado. Não disputou a Copinha esperando que alguém, né, uma vaga caísse do céu, né? E não caiu. Né? E não caiu. Agora, todo mundo fala, foi um fiasco do Juventude no Campeonato Gaúcho. Eu não considero um fiasco do Juventude. Eu acho que o termo mais certo é frustrante. O Juventude é o único time gaúcho na Série B e perdeu vaga na semifinal por um time de Série C e por um time de Série D. Se tu for analisar só aí, daí é uma frustração natural, né? De um clube que está na Série B hoje. Que depois de Grêmio e Inter, na escala dos times em campeonatos brasileiros, vem o Juventude. Então, vamos ver. Agora, todo mundo está curioso, acredito ainda mais a torcida do Juventude, para ver como é que o Juventude vai se sair nesse Campeonato Brasileiro da Série B. Né? Historicamente, o Juventude tem ido mal no Gauchão e tem ido bem, né, no Campeonato Brasileiro. O ano passado foi mal nos dois. Né? Foi mal no Gauchão e no Campeonato Brasileiro. Quase duplo rebaixamento, né? Mas eu acredito que agora com o Pintado, né, já conhece o clube, já sabe como é que as coisas funcionam. Isso não quer dizer nada, né? Mas é um técnico que já conhece o Juventude, já trabalhou no Juventude. É um técnico, olha, de Série B, um ótimo técnico para a Série B, o Pintado, né? O Pintado saiu do Juventude, depois de subir para ir para a Ferroviária para disputar a Série D, né? Aquelas coisas que o futebol de empresário, faz. Né? Tinha um acordo com o time, né? Mas eu acho que aí a direção do Juventude foi assertiva. Na contratação do técnico foi assertiva. Eu acredito que o Juventude vai fazer, ao que tudo indica, um campeonato brasileiro melhor do que foi o Gauchão do Juventude. Que em alguns momentos o Juventude no Gauchão lembrou do Gauchão do ano passado. Mas não tinha como o Juventude classificar, né? Não tinha. Tinha um fio de esperança, mas era muito complicado conseguir a classificação. 8 horas, 13 minutos, temperatura de 24 graus. Antes do Gubert, mandar um abraço para o Regis Dani Luz, a Tita Saquete, o Edmilson Torresini, a Denise Pessoa, também a Juju, o Júlio César Bresciani, o Bruno Sartor e o Vasco Escola, Gubert. Dindo que assistiu com o meu Dindo, Caju. Opa! Meu Dindo, meu amado Dindo. Só e teve fazer duas homenagem na semana para ele também. Oi? E teve homenagem a ele nessa semana no teu Instagram. Pô, meu Dindo é tudo de bom, cara. Meu Dindo que me iniciou na profissão aí que eu acabei escolhendo. 30 anos, né? Muito a meu Dindo. Um beijo. Tá, deixa eu só fazer duas considerações em relação às declarações do Rafa. Primeiro, sim, o Juventude poderia ter classificado, não tenho dúvida disso. No entanto, os 4 melhores times do Gauchão classificaram. É simples assim. O Juventude é pior que o Caxias e o Juventude é pior que o Ipiranga. E o Juventude, obviamente, é pior que a dupla Grenal. Então, isso é fato. Essa história de campeão moral, eu ouço desde 78, da Copa de 78, isso é balela. Até porque teríamos 5 pontos a mais. Cara, tinha um pênalti que o juiz poderia ter marcado no momento do jogo. O cara tanto poderia ter feito quanto poderia ter errado. E fazer o gol de pênalti não significa que vai ganhar o jogo. Tem todo o jogo pela frente. Então, bobagem. E agora, só para não parecer que eu só fico batendo, né? Vou ser um pouquinho morde-a-sopra aqui. Vou fazer um elogio à diretoria do Juventude, que ao contrário da diretoria do Coirmão, pelo menos um ano antes já está sabendo que não tem Copa do Brasil no que vem. É bom, né? É bom. Exatamente. Tá ciente da situação. Não, mas olha só, isso que o Rafa falou, cara, tu não pode no futebol esperar pelos outros. A Juventude não poderia esperar pela Avenida, que a Avenida fosse golear o Caxias para depois. Cara, não tem isso. Tu tinha... A possibilidade da vaga única era a Copinha. Né? E o Juventude já identificou e vai ter que disputar. Porque corre o risco do ano que vem não disputar. Entendeu? Agora, ficar esperando a dupla Grenal,
Pode a dupla Grenal ir para uma Libertadores? Pode. Acredito que possa, Grêmio ou Inter. Mas também, de repente, não pode ir nenhum. E aí tu fica sem, e tu fica naquela esperança eterna, né? Acerta o Juventude, vai ter que disputar a Copinha para garantir a vaga na Copa do Brasil. Certíssimo. Vai ter que abrir os cofres para trazer bons jogadores para disputar a Copinha, né? Que não é tão fácil assim disputar a Copinha. Não é tão fácil, né, Ivan? Mas eu acho que o Juventude vai ter que fazer uma mescla aí. Não sei como é que tá o sub-20 do Juventude. Alguns jogadores... Então, eu não sei. Só que daí é mais... O Fernando Henrique, né, vai dar uma arrumada ali, de repente o Fernando Henrique, que é o responsável, vai dar uma ajeitada ali. Pelo menos competência ele tem, né? Então vai gastar. Vai ter que gastar um valor para colocar o time na Copa do Brasil do ano que vem. E daí corre o risco de não participar. Kubert, qual a sua avaliação sobre o Juventude no Gauchão? Ali foi frustrante para ti também. Já o Juventude, apesar que vem de uma vitória sobre o Brasil, também venceu do Esportivo fora de casa. O clube não vencia quase um ano fora de casa. Acabou vencendo o Esportivo. Empatou no Caju, lá no Centenário, até com gosto de derrota, né? Podemos dizer assim. O Juventude tinha tudo para vencer na reta final. Qual a sua avaliação sobre esse Juventude do Adailton e também do Celso Rotti? Bom, o Celso Rotti já tinha dito numa entrevista do ano passado, quando a primeira vez que se falou de trazer o Celso Rotti foi antes ainda de trazerem o Humberto. E o Celso Rotti deu uma entrevista dizendo que não estava assistindo futebol. Para mim, isso aí já é sinal de que não deve contratar esse cara. Um treinador que não está atualizado. A gente vê, cara, eu acompanho futebol mundial, eu adoro futebol, vocês sabem. O Guardiola, ele está se apertando, porque a galera já descobriu o jeito que o Guardiola joga. O Guardiola, não o Pintadiola. O Guardiola se aperta no campeonato inglês, porque a galera já pegou o jeito que ele joga e os caras aquele tic-tac não funciona mais. Então, assim, o cara tem que sempre se reinventar. O Rotti estava parado, sem assistir futebol, e achou que ia resolver tudo num passe de mágica. Há 6 anos, né? Há 6 anos parado. E vocês lembram, no início eu falei, não, cara, não jamais contrataria, mas vou torcer por ele, lógico. O Adailton, que é um cara que está estudando, que quer começar uma carreira de técnico, sem dúvida que o time melhorou. Só que a gente pode considerar que esse time, jogando com o Adailton, bateu no teto. E esse bater no teto é insuficiente. Com esse time, o Juventude pode ser o Guardiola, o Pintadiola, quem quer que seja, o Juventude vai ficar na parte de baixo da tabela. Então, essa avaliação já foi feita. Não dá para ficar dizendo dos pênaltis, do não sei o quê. Cara, o fato é o seguinte... Com esse time que acabou o Gauchão, o Juventude nem começa a Série B. Nem começa a Série B. Se o Juventude não identificar isso, vai ser mais um ano frustrante. É sua avaliação tomada sobre o Celso Rotti no comando Alviverde, depois o Adailton chega no Clube Esmeraldino, vitória sobre o Esportivo e o Brasil e empate com o Caxias. Pois é, quando falavam do Celso Rotti, dizia, é uma incógnita o que vai acontecer com o Celso Rotti, né? Era um técnico, daí eu não me lembro dessa declaração de que ele não estava vendo futebol, disso eu não lembro. Mas deu para ver, principalmente no Gauchão, que era o mesmo Celso Rotti de 6 anos atrás, entendeu? Era o mesmo, era o cara que botava 4 volantes, né? Daí, só pegando esse gancho, moralmente 22 pontos o Juventude. Cara, o Juventude não ganhou do São Luís em casa, que o São Luís disputou para não cair. Então eram mais 2 pontos, até né? A última rodada, né? Exatamente. Então, eu acho que foi uma tentativa com o Celso Rotti. A direção do Juventude tentou, não deu certo. Como eu falei, eu acho que demoraram até para demitir o Celso Rotti, né? E outra, o Juventude não conseguiu ganhar do São Luís nos 2 jogos que jogou. Porque jogou no Jacone, empatou e caiu para a Copa do Brasil pro São Luís de Juiz. Naquele jogo que daí eu acho que o Celso Rotti foi a pior intervenção do Celso Rotti,
tirou... As alterações que ele fez naquele jogo não dava para entender. Tirou um meia, botou um zagueiro, enfim. Se chama Então, desespero. Na verdade, eu acho que é o seguinte, a minha visão do Juventude o Juventude trouxe um técnico que tem nome no cenário nacional, porque o Roth, queira ou não queira, ele tem nome no cenário nacional, né? Era um cara que estava parado, mas foi com né? de repente no nome, né? Enfim, mas não surtiu o efeito desejado, que nem o Rafa falou, cara, o futebol está cada vez mais maluco, né? Por exemplo, o Liverpool meteu 7 no Manchester e hoje perdeu para um time que é muito... Eu não me lembro o time, mas é pior que o Manchester. Então os caras, assim, ó, hoje tem analista de desempenho, hoje tem sistema de computador que faz todo o gráfico do jogo e tudo mais. E eu acho que o Celso não acompanhou isso. E se tu for ver... Tem dirigente hoje que tu fala isso, eu acho uma bobagem. Imagina o Celso Roth falar para ele que tem esse tipo de coisa, vai achar uma bobagem também. Então, eu acho, assim, o resumo da ópera para mim no Juventude erraram tudo que tinha que errar no Gauchão, certo? E agora vão ter que ser cirúrgicos na Série B. Né? Tem jogadores ali que não têm condições de jogar no Juventude, né? Que tá nítido isso, que não corresponderam. O Juventude vai ter que se reforçar e chamou o Pintado, que é um cara que está no mercado, mais atualizado, né? Que fez bons trabalhos. Eu acho que foi isso. Eu acho que o Juventude pecou em trazer um profissional que estava tanto tempo fora do mercado e que afirmou que não estava acompanhando futebol. Então, seria a mesma coisa de 6 anos atrás. Só que nisso, cara, o futebol é outro. O futebol muda, às vezes, de um ano para o outro. Onde um técnico inova e faz alguma coisa, tem uma transformação de todo mundo. É que nem o Rafa falou. Tem que descobrir como é que o técnico joga e tentar parar o time, né? 6 anos sem ver futebol, será que tu sabe as tendências novas do futebol? Tu acha que é a mesma coisa? Tu acha que 4 volantes vão adiantar? Então, eu acho que não tem mais margem para erro no Juventude. O Juventude vai ter que fazer uma Série B muito boa. Se for assim para a Série B, corre o risco de cair. Vou dar um abraço para a Giancarla, também nos assistindo aqui o Alessandro Sebem. Depois do gol Grená, a maioria dos papos broxou. Também assistindo o Alan Jacques, o Alessandro Sebem. Minhas 2 paixões, Iron Maiden e ser Caxias, só alegria. Também nos assistindo o Ângelo Alves, a Cris Santos, o Diego Feliciano, também o Gui Gabi, a Franzanan. Então, muita gente nos assistindo aqui, o Júnior Kies, Balde, Isabel. Balde é uma figuraça. Balde é uma figura, um abraço pro Balde. Eu tô estranhando que ele não mandou nenhuma mensagem me xingando aí. Daqui um pouco vem. Opa! O Léo Luciano e também o Vinícius Anoto estão participando aqui na nossa live. Continuem participando, curtindo aqui. 8 horas mais 24 minutos. O Juventude na Série A do Gauchão, finalizando na 5ª colocação com 17 pontos, 11 jogos, 4 vitórias, 5 empates, 2 derrotas, 17 gols marcados, 14 sofridos, saldo 3, 52% de aproveitamento. Kubert, e aí o Pintado está chegando e teve saída no clube do diretor executivo, o Gino Chavre. No lugar dele deve chegar o Júlio Rondinelli, que amanhã enfrenta o São Paulo pelo Paulistão. Não conheço o trabalho desse profissional, né, que eles estão para contratar. O Júlio Rondinelli do Água Santa. O Água Santa fez uma campanha, está fazendo uma campanha belíssima no Paulistão, né? Eu acho que o Chávari não foi bem aqui no Juventude. Tem um currículo respeitável, mas aqui no Juventude as contratações, se nós for analisar, o Juventude teve que desmontar o time do ano passado, né, em virtude da folha. Sim. E graças a Deus teve que desmontar aquele time, porque o time era muito ruim. E esse ano o Juventude é a maior folha do interior, tem condições de fazer as melhores contratações. E, cara, 70% dos jogadores não aprovaram, sendo otimista.
Sendo otimista, 70% dos jogadores são insuficientes. E sobre o Pintado? Pintadiola. Pintadiola tá com a moral alta. O Pintado, cara, o Pintado, ele treinou o Juventude 1 ano e botou o Juventude da Série B para a Série A. Não tenho o que falar, o Pintado aqui no Juventude. E assim, ó, eu acho que isso é um acerto, inclusive nesse... Alguém me mandaram um recado que eu me desconcentrei completamente. Quer que eu prossiga aqui e tu lê o recado? Não, que me mandaram em off aqui. O que eu tava falando? Do Pintadiola. Não, o Pintado, cara, ele já o cara continuou me mandando, é um amigão, é o Johnny, mas ele tá me mandando, é fogo essas janelinhas que entram aqui, vai fogo, cara. Eu acho que o Pintado ele vai ter a oportunidade de receber o carinho da torcida e pode se criar um ambiente favorável. Eu não acho que seja só isso, mas eu acho que isso também faz parte. Por exemplo, se viesse a tolerância. A tolerância. Eu acho que um treinador que tem uma história num clube, ele tem uma tolerância acima. O Juventude inventa de contratar o Marquinhos, de contratar o Marquinhos de novo. A torcida já está meio chateada com o Marquinhos. Aí o Marquinhos no primeiro jogo, vai embora, vendido. Primeira derrota é isso. Aí, se é por um acaso o Pintado começa perdendo, não, vamos com calma. Lembra que o Pintado começou a ter essa tolerância. O torcedor, o ambiente, ele também faz parte. E acho que o Pintado é um acerto, inclusive por isso. Mandar um abraço para o Marcos Mussoi, também o Matheus Maciel da Rádio Caxias, o Alessandro Sebem. Caxias deve ter metido 4-0 ou 4-1 nos Periquitos. Sebem tá que tá, né? Avenida. O Sebem tá uma máquina hoje. Tá uma máquina. Eu queria pedir para o Sebem completar as duas paixões dele. É a Donzela de Ferro e a... Vamos esperar a resposta dele. Não, vou deixar para o Sebem. A Tamara Escalco nos assistindo também, o Diego Suzin, a Elisane, o Adriano Ferrigo, o Marcelo Biazus correu hoje nos assistindo, também o Diego 0587, a Fátima Terezinha Lima de Souza. Obrigado pela audiência. 8 horas e 28 minutos. Vamos falar agora da equipe Grená. Ontem o Caxias venceu o Avenida por 1-0. Tomada, o Caxias jogando muito bem. Acabou vencendo de 1-0 o gol do Dudu Mandai, que desejou o gol ao seu filho recém-nascido. Ele falou que nasceu bem ali no Caju. Caxias 1-0 sobre o Avenida. Vitória, que dá a equipe Grená o terceiro lugar no Gauchão, vaga no Copa do Brasil 2024. E caso conquiste o acesso nessa temporada, permanece então na Série D 2024, pelo menos tem a vaga da Série D. Caxias 1, Avenida 0, estádio nos Eucaliptos, em Santa Cruz do Sul. Tomada. O Caxias entrou classificado. Sejamos francos, né? O Caxias entrou classificado. E o que eu gostei do Caxias é que não se acomodou. Ele buscou a vitória a todo momento contra o Avenida. Né? Muito superior com a Avenida. O único problema do Caxias é o Caxias perde muito gol, cria muita chance, mas acaba pecando nas finalizações. Mas foi importante porque a primeira vitória fora de casa do Caxias, né, no Campeonato Gaúcho, fechou muito bem. Fechou muito bem a primeira fase do Gauchão. Uma derrota só contra o Grêmio. Fez uma campanha de cartilha, né? Porque o Caxias ganhava em casa e empatava fora. Conseguiu a última vitória agora contra o Avenida. Importante a classificação pela vaga na Série D, que espero que seja a última vez que a gente precise da vaga para a Série D. A Copa do Brasil, né? Uma competição nacional, cara, que todo mundo sabe a questão financeira, como é importante participar. Até a exposição, né, da marca do clube a nível nacional, voltar a disputar essa competição, acho muito importante. E tá no clima de finais, né? Tá disputando uma semifinal, com uma real possibilidade de passar para a final.
até porque o melhor jogo do Caxias no Gauchão foram aqueles 45 minutos contra o Inter aqui no Beira-Rio. 2-2, né? Onde o Caxias tomou conta do segundo tempo e encaçapou o Inter no próprio campo. Nunca fazia muito tempo. O jogo no Beira-Rio, né, Tomada? Só para afirmar, né? Não é aqui, foi no Beira-Rio, em Porto Alegre. Isso, aqui no Beira-Rio. E eu acho que isso tudo é bom. Essa classificação toda não é só a questão... Tem a questão da torcida, né? Mobiliza a torcida, atrai mais sócios, dá uma perspectiva boa para a Série D, espero, né? Claro que quando acontece esse tipo de coisa, os profissionais começam a ser requisitados por outras séries, A e B, né? Onde o Caxias não pode competir, mas eu acho que é importante por tudo isso, cara, por esse conjunto da obra. O Caxias, no início, oscilou um pouco. Eu acho que nem eu falei, a grande decepção do Caxias para mim foi o Caju, né? Que eu achei que o Caxias podia ter vencido o Caju, até pela situação do Juventude e por aquilo que o Caxias apresentou. Eu acho que o segundo tempo do jogo contra o Juventude, eu acho que foi a pior apresentação do Caxias no Gauchão. Sim. Né? Em contraponto ao segundo tempo do Inter aqui. Mas eu acho que o Caxias entra forte, cara, para as semifinais, né? Pega o Inter, a gente sabe que historicamente o Caxias complica muito mais o Grêmio do que o Inter, mas quem sabe agora é a hora de quebrar essa escrita, e já mostrou aqui, né? Digo aqui em Porto Alegre, porque eu moro aqui, que tem condições, né? O Caxias tem condições de fazer um enfrentamento contra o Inter. Claro, o Inter... Os times da capital contra os times do interior sempre serão favoritos, porque não tem nem como comparar o investimento desses times, né? É muito diferente. Mas a gente viu hoje o Ituano eliminando o Corinthians do Campeonato Brasileiro. A gente viu o Volta Redonda. Paulista? Exato. No Paulista. A gente viu o Volta Redonda hoje ganhando do Fluminense. E eu acho que o Caxias pode fazer um enfrentamento muito bom com o Inter. Essa é a esperança do torcedor do Caxias. Em tomado outro, o Atlético ganhou do Atlético Mineiro de 1-0. Exatamente. Na verdade, os regionais, no início do ano, geralmente tem essas surpresas porque os times, né, os times maiores, eles começam depois a pré-temporada e tal. Acontecem essas zebras, né? Mas o importante é que o Caxias mostrou, e isso se deve muito ao trabalho do técnico também, que o Caxias tem condições de fazer um bom enfrentamento. Não é aquela coisa assim, pegamos o Inter e estamos fora. Não, nós pegamos o Inter e estamos vivos, e muito vivos, né? Claro que tudo vai depender agora do primeiro jogo e tudo mais, mas eu acho que o Caxias entra muito bem nessa semifinal. Estou ansioso. No sábado às 16h30, primeiro jogo, e depois dia 26 no Beira-Rio. Então eu acho que o importante é isso. O Caxias voltar, o ano passado o Caxias não classificou, o Caxias voltar, né, a disputar essa semifinal, esse clima de decisão, 2 jogos importantes, o público que pode ser muito bom no sábado que vem, né? Porque já é um enfrentamento. Eu sei que não era o que a direção do Caxias queria, né? O presidente queria pegar o Grêmio por causa do público, mas eu acho que o Caxias conseguiu uma terceira posição na fase de classificação merecida, e eu fiquei muito contente por aquilo que o Caxias fez na primeira fase do Gauchão. Claro que tem aquela questão de performance, né? Porque o Caxias vai bem no primeiro tempo, vai mal no segundo, porque parece que o time cansa no segundo tempo, tem todas essas questões, mas mesmo com essas questões, o Caxias foi o terceiro colocado do Gauchão, está na fase final com as vagas garantidas, e tem que aproveitar agora esse clima de semifinal do Gauchão. Gilbert, Caxias, terceiro colocado nessa fase inicial do Gauchão. Para quem acompanhar os jogos do Grená,
pelo menos em Caxias do Sul, o Caxias sempre esteve bem em campo. Claro, com exceção ali do Caju, que jogou o primeiro tempo bem, e a segunda etapa decaiu. Só o Caxias me parece que realmente é a melhor equipe do interior neste momento e mereceu esse terceiro lugar. Eu não sei se é a melhor equipe do interior, porque eu acho que o Ipiranga, o enfrentamento direto teve uma situação atípica, que foi um pênalti e uma expulsão do goleiro. Então, eu acho que o Caxias e o Ipiranga são os dois melhores. Eu acho mais isso do que outra coisa. Tá? Não é pelo fato de ter ficado em terceiro, até porque o Ipiranga ontem empatou com o Sub-10 lá do Grêmio, também por conta de uma transferência do jogo para domingo. Porque o Ipiranga joga pela Copa do Brasil agora no meio da semana. Então eu não sei se o Ipiranga também não estava meio que escolhendo adversário ali, muito embora eu acho que seja uma burrice, porque eu acho o Grêmio, no momento, muito superior ao Inter. Mas isso aí eu não sei, estamos aqui debatendo. E eu acho que o Caxias, corroborando com o que o Rafa falou, o Caxias, sim, o Caxias empate a melhor atuação do Caxias no segundo tempo contra o Inter e o primeiro tempo do Caju. Porque o primeiro tempo do Caju do Caxias foi muito bom. Foi muito bom. O Caxias encaixotou o Juventude. Falamos aqui na semana que aquele jogo era para o Caxias ter resolvido o jogo no primeiro tempo. Então vamos dizer que o Caxias perfeito é o Caxias do primeiro tempo do Caju e o Caxias do segundo tempo do jogo contra o Inter. Só para falar ali que aqui fica passando os recados, então o CB respondeu uma outra coisa, mas então daria para fazer uma dupla sertaneja com os dois mascotes das paixões deles, que seria Ed e Beppe. 8h37, temperatura em 23 graus. Este é o Caju dos Rapas. Obrigado pela audiência desse domingo. Estamos falando da classificação Grenal para a segunda fase. O Caxias pega o Internacional neste sábado, a partir das 4h30 da tarde, no Estádio Centenário. Sábado, dia 18, às 4h30 no Centenário. E o jogo da volta no domingo, dia 26, às 6 horas, no Beira Rio. Já o... Oi? Dormiu. Quem dormiu? Alguém explica o que está acontecendo? Rapaz, o Messi. O Messi dormiu. O gato Messi, que hoje às 7 horas da noite estava meio agitadinho, ele finalmente dormiu. A informação do Rafa Gubert enquanto eu reformava os jogos das semifinais do Gauchão. Cara, eu esperei isso falar, homem, mas já que a coisa demora, homem. A live tá tão boa. Quando eu achei que tinha acabado, eu falei, mas eu não sabia se já tinha acabado ou não, eu tava meio atrapalhado aqui. Ei, Rafa, a live tá tão boa que até o gato dormiu. Até o gato já tá dormindo aqui, meu gato, cara, ao contrário da minha filha, meu gato. Ele viu o jogo do Juventude, deu nisso? O meu gato é Juventude. E a conexão também, que caiu. No domingo... Agora eu tô me atrapalhando aqui, pronto. No domingo, dia 19, às 4 horas, tem Ipiranga e Grêmio no Colosso Lagoa. E no sábado, dia 25, tem Grêmio e Ipiranga na Arena. Lembrando que o Caxias ontem venceu de 1-0 sobre o Avenida. Jogou com Bruno Ferreira, Marcelo, Dirceu, Fernando e Dudu Mandai, Marlon, depois Vini Guedes, Marciel, depois Moacir e Peninha. Também teve Diogo Rosa, depois Iago, Bustamante, depois Ronald e marcando depois Heron. Técnico Thiago Carvalho, Heron no banco. Tomada. Pois é, mas eu acho que ele mais preservou o Heron do que qualquer outra coisa. O Heron é o titular absoluto do Caxias, né, para o Thiago Carvalho. Ele gosta do... daí é a questão de esquema. Ele gosta mais do Heron por causa de mobilidade. Tá bem claro isso. Então não acredito que o Marcão seja o titular contra o Internacional. Eu acho que ele vai escalar o mesmo time que ele vem jogando, né? Que vinha jogando. E ele preservou alguns atletas, né? Por exemplo, era o Marcelo... preservar, né, Tomada? Não era, por exemplo, o Marcelo jogou pendurado, por exemplo, o lateral direito jogou pendurado, né? Ele jogou. Mas
eu acho que é até para dar ritmo, esse tipo de coisa, né? E o Caxias acabou até passando o... Nesse momento, minha filha tá passando a mão na barriga, dizendo que tá com fome. É isso? Eu já vou fazer, tá? Tá, beleza. Quer terminar a live? A gente faz a janta? Não, beleza. É que a mãe tá viajando, né, cara? Eu tô aqui, ó, pai solo, né? Então eu tenho que fazer de tudo. Sabe que tem café da manhã, almoço e janta, né? No mínimo. Sim, eu tô dando uma refeição pra guria por dia. Mas assim... Pra estar melhor que as Mas meninas. Pois é. Só melhora. Mas aqui em casa eu não tenho uma vendinha para vender as coisas para minha filha. Mas enfim, eu acho que ele tem, né, essa questão já definida do time que vai jogar. E é torcer para que isso se encaixe contra o Inter. O Caxias faça um bom jogo e quem sabe até, cara, uma vitória. Porque daí, se o Caxias ganhar do Inter no Centenário no próximo sábado, a pressão... Não, e a pressão que o Inter vai sofrer já está sofrendo, né? Porque o Inter perdeu o Grenal, o Inter não vem jogando bem. Não vai encaixar um bom tempo. Exatamente. O próprio Grêmio, né, tá melhor que o Inter. Então, acho que o Caxias também pode se utilizar. Porque o Caxias vai como um franco atirador nessa... Sim. A responsabilidade é toda do Inter. Então, acho que o Thiago já tem o time, a gente já sabe como é que o time joga. E agora é só ir pro embate, né? Vai ter uma semana inteira para treinar. Então, muita coisa pode acontecer durante essa semana. Mandar um abraço para a Helena Moreto. Abraço, meu grande amigo Rafa. Querido, um abraço. Também Essa é de fé. Também nos acompanhando o Mário Berlang, presidente do Caxias. A Carolina Maioli, mentoring, nos assistindo. Também o Felipe Gernomayer. O Gabriel Tomé. O Fábio Tomiello. Abraços aos dois Rafas. Um para o meu ex-colega de UX, o Gubert, e outro para o Vargas, craque de bola, um dos grandes que já vi jogar. Que massa! Tá. Que massa! Cara, isso vindo do Fábio, o Fábio jogava muita bola. O Fábio era muito fácil jogar do teu lado, cara. Daí qualquer um é bom. Porque o Fábio jogava demais, grande amigo, o Fábio Tomiello. Joga ainda, né? Mas nos campeonatos do direito, cara, o Fábio acabava, era incrível, jogava muita bola mesmo. O Rian Teresac nos assistindo também, o Felipe Gremelmaier, também nos assistindo muitas pessoas aqui, continuem participando da nossa live. Tomada, qual seria, entre aspas, o melhor adversário do Caxias? Inter ou Grêmio? Seria Ipiranga. Eu falei Inter ou Grêmio. Não, eu queria disputar a semifinal com... Contra o Aimoré, então, o Esportivo. Não, mas dos 4 que se classificaram, né? Agora, entre Grêmio e Inter, que nem eu falei antes, cara, eu vou repetir o que eu disse. Sim. Inter. É que tem que ver qual é o objetivo. Se o objetivo é passar de fase, é o Inter. Né? Se é arrecadar, é o Grêmio. Mas eu prefiro mil vezes... Será, Tomada, que contra o Inter o público seria menor que do Grêmio? Vai dar na mesma? Eu acho que não, cara. Eu acho que se tu botar agora numa semifinal, vai botar os ingressos lá, vão consumir os ingressos. Entendeu? Não. Tem que parar. E outra, esse negócio do Luizito Soares, já passou, né, cara? Esse negócio, eu acho que passou. Não é assim... Agora o Soares jogar no Grêmio não é mais aquela novidade. Ele já é atleta do Grêmio, já jogou várias partidas. Tu pode ver que o público na arena está diminuindo, né? À medida que os jogos vão passando. Né? A febre do Soares, assim, passou. É que o interior é diferente, né, Tomada? Poucas vezes tu consegue ver o Grêmio, né? Não, mas tudo bem. A questão é a seguinte. Eu acho que são duas... Cara, hoje em Caxias do Sul... As torcidas de Caxias e Juventude não são as primeiras e as segundas. A primeira e a segunda torcida da cidade são a terceira e quarta. Grêmio e Inter dominaram.
E as pessoas, e outra, não vai só as pessoas de Caxias, vai Carlos Barbosa, Bento, São Marcos, vai o pessoal aqui de Porto Alegre para assistir o jogo, entendeu? E outra, é uma semifinal, não é um jogo de turno, é um início de uma decisão, e isso atrai mais público, com certeza. Agora, no campo, na bola, hoje eu prefiro pegar o Inter, porque eu acho mais viável o Caxias passar pelo Inter do que pelo Grêmio. Sem dúvida. Inclusive, o Sebem tem uma questão relevante aí para o Rafa, em relação a esse assunto aí de... Não, tá, ele botou aqui, eu acompanhei aqui. Pode falar, Gubert. Não, o Sebem perguntou para o Sgarione se ele liberaria a reta. Ou sim, eu vi a mensagem. Para a torcida do Inter. A mensagem do Alessandro Sebem. Qual a tua opinião? Dar a reta da geral para os moranguinhos? Ou meia reta ou nada? Fico ali no turno do terror com a galera. A pergunta do Alessandro Sebem para te responder, Tomada. Tá. Então eu vou pensar como dirigente, eu vou dar uma resposta como dirigente, como torcedor. Tá? Como torcedor, eu gostaria de ver a torcida do Inter só lá atrás, certo? E o resto todo ocupado por torcedores do Caxias. Como torcedor, tá? Como torcedor. Mas eu sei que vai ser muito difícil a torcida do Caxias ocupar a social, a curva e a reta. E também é um momento de se faturar. Mesma decisão tomada. Cara, mas aí é que tá. A decisão do Caxias com o Grêmio, se tu for lembrar aquela decisão do turno que o Caxias ganhou, o Caxias também liberou a reta pro Grêmio. Ganhou! Entendeu? Eu só tô querendo te dizer que, de repente, nesses jogos, eu gostaria de ver o Centenário todo lotado por torcedor do Caxias. A gente sabe que isso não vai acontecer, gente. Né? Então, eu teria que ver. Eu, como dirigente, talvez, abrisse aquela reta, assim, porque a gente sabe que essa renda bem aplicada pode ser aplicada para o time para a Série D. Entendeu? Agora, eu não acredito que a torcida do Caxias vá lotar social, curva e reta. Acredito que não. Tá? Mas eu, nesse caso, eu vou te dizer, eu abriria até por causa da questão financeira. Né? Eu acho que nesses momentos a gente tem que pensar nisso também. Tem que pensar bastante nisso. E para ti, Gubert, qual seria o melhor adversário do Caxias? O Inter ou o Grêmio? Nesse momento, sendo que o Caxias... Pode falar. Nesse momento, sem dúvida, o Inter. O Grêmio sim é favorito a ganhar o Gauchão. Exato. Olhando assim friamente, acompanhando o futebol, não falando do tamanho da camisa, que se equivalem, logicamente, o Grêmio é franco favorito do Gauchão. Está muito, muito favorito. Então eu acho de fato que o Ipiranga tem assim, 10% de chance para o Ipiranga passar pelo Grêmio, porque futebol é futebol, e assim 40% de chance, 35% a 40% de chance do Caxias passar pelo Inter. Olhando de fora, e, cara, isso aí obviamente que tu não tem como dimensionar, é um palpite apenas. Acho que o Caxias e Inter vai dar dois jogos bastante disputados. Eu acho que o Inter leva uma pequena vantagem. Por ser um time de capital, né, claro que tem investimentos, se for botar nome a nome, o Inter é melhor. Mas o futebol que está sendo jogado, eles se equivalem. No entanto, o Inter decide em casa, e como nós falamos ali no início da conversa de hoje, o VAR, cara, o jogo em casa, velho. O jogo em casa, o último jogo em Porto Alegre, cara, sempre tem na dúvida pro time grande. A gente, cara, ninguém pode se surpreender com isso. Ninguém pode se surpreender, né? Isso aí é uma coisa que a gente acompanha futebol há mais de 40 anos e a gente sabe que na hora do... Assim, o Caxias foi campeão gaúcho quando o Caxias tocou 3 no Grêmio aqui. Então tem que ter uma superioridade gritante, cara. Porque se tá pau a pau, a puxadinha é pros caras. O Celcinho participando.
como está generoso com o Ipiranga. Opinião do Celcinho. Querido Celcinho, viu o Celcinho hoje. Um abração pro Celcinho. O Celcinho faz um tempinho que eu não vejo ele. Aliás, eu vi ele esse tempo de carro, no máximo isso. 8 horas mais 50 minutos pelo Gauchito, última rodada, no sábado. Sábado, Juventude 1, Brasil 0, Caxias 1, Avenida 0. Esse jogo ocorreu em Santa Cruz do Sul. Inter 4, Esportivo 1, Ipiranga e Grêmio ficaram 0-0. O São Luís ganhou do Aimoré por 2-1. E o Novo Hamburgo perdeu para o São José pelo placar de 2-1. Classificação final da primeira fase. Em primeiro disparado, Grêmio com 29 pontos. Em segundo, Inter com 22. Terceiro, Caxias com 20. O quarto colocado, Ipiranga com 18 pontos. Já na quinta colocação, Juventude com 17. Em sexto, São José com 16. Em sétimo, Brasil com 13. Oitavo, Novo Hamburgo com 11. O nono, o Avenida com 10. Em décimo, o São Luís também com 10 pontos. E os rebaixados, em 11º, o Esportivo com 6 pontos. E em 12º, o Aimoré com 4 pontos. Alguma surpresa aí nesse gauchão ou não, Tomada? Não. Principalmente nos rebaixados. Acho que nós acertamos, né? Vamos então a ele. Rafa? Rafa? Foi uma deixa? Claro. Palpites! Vamos ao nosso palpitão. 11ª rodada. Juventude 1, Brasil 0. O Gubert falou que ia dar 2-1 para o Juventude. O Tomada falou que ia dar 1-0. Portanto, o Tomada acertou o placar do jogo e o palpite. E eu falei que ia dar 2-1 para o Juventude sobre o Brasil. Portanto, o Gubert, Tomada e eu acertamos o palpite, mas o placar quem acertou foi o Tomada em cheio, 1-0. Que loucura esse Já que mel. A Avenida 1, Caxias 0. O Tomada falou que ia dar 2-1. Aliás, Avenida 0, Caxias 1. O Tomada falou que ia dar 2-1 para o Caxias. Já o Gubert falou que ia dar 1-1. O Gubert então, errou aí. E eu falei que ia dar Caxias 2-1. Portanto, eu e o Tomada acertamos o palpite de vitória Grená. Vamos agora ao nosso palpitão. Como ficou o ranking? Vamos. Nesse primeira fase, o ranking, os palpites e resultados. Tomada acertou 15 palpites e 5 resultados. 15 palpites e 5 resultados. Parabéns, Tomada. É uma máquina. E empatados no palpites e resultados, eu e o Gubert e eu acertamos 11 palpites e 2 resultados. Portanto, ficou empatado ali eu e o Gubert. Rebaixados. Gubert, Tomada e eu falamos que ia ser o Aimoré e Esportivo. Acertamos na mosca. Aimoré e Esportivo. Campeão do interior. O Tomada disse que vai ser o Caxias. O Gubert. Juventude. Não dá mais. O mínimo que eu posso fazer, né? E eu falei que vai ser o Ipiranga. Então, eu e o Tomada estamos ali. Estamos no pátio. Caxias ou Ipiranga. Campeão gaúcho. O Gubert falou que qual time seria campeão gaúcho, Tomada? Juventude. Eu tentei botar um duplo ali, né? Tentei fazer Eu acho que não vai porque eu dar tô dessa muito vez. ruim nas apostas. Eu tentei fazer uma duplinho ali, mas... Claro. Lembrando que era impossível ser campeão gaúcho, campeão interior, né? Mas quem eu vai pra tentei final... fazer um duplo. Eu tentei acertar aqui e eu acertei lá. É isso aí. A aposta do Rafa era viável. Era viável. Uma das duas eu podia acertar. mas é o Juventude, né? Duplo. Então, é o Ju. Lembrando que é o Ju. E o campeão gaúcho, então, segundo o Gubert, seria o Juventude. E eu e o Tomado falamos que vai ser o Grêmio.
Então, esses nossos palpites. Semifinal, próximo sábado, Caxias e Inter, Tomada. 2-1 Caxias. 2-1 Caxias. Kubert. Não, eu quero dizer que como eu tô fora do páreo já, se vocês permitirem, eu gostaria... Cara, eu tô errando todos. Então, se vocês me permitirem, eu gostaria de voltar a palpitar só no último mata-mata da Série D. Lembrando que o Tomada palpitou no Copa Brasil. Lembrando que na Copa Brasil a gente não participou e o Tomada participou. Portanto, Kubert, qual é o seu palpite para Caxias e Inter? Acabei de levar o cara me reprimiu ali, tia. Advertência. Não, foi feio. Cartão amarelo. Cara, me desconsiderou, não deu um sorrisinho, já chegou de sola. Isso é cartão amarelo, cara. É amarelo. Amarelo só ficando laranja, né? Eu acho que esse jogo, Caxias e Inter, vai dar 1-1. 1-1. Caxias e Inter. Eu acho que vai dar Inter 2-1. 2-1 para o Internacional. Alguém vai acertar. E quem... Alguém vai acertar esse palpite. Será que o Gubert vai voltar a acertar algum palpite? Vamos ver. Estou empatado na próxima... contigo, a pouca prática. Eu estou empatado contigo, rapaz. Tu tá falando aí, se fosse o Sgarione ainda, eu ia aceitar, mas tu tá empatado comigo, homem. É proposital para te acordar um pouquinho, Gubertinho. Um abraço para a Terezinha Gritti, a Vivian Correia e o Regis Demos falou para dar 2-1 para o Caxias. Pessoal, temos... Se o Regis falou, tá falado. O Regis sabe muito. Pessoal, temos no máximo 2 minutos de transmissão. Qual o seu destaque final, Gubert? Meu destaque final, sem dúvida, é a colaboração do Messi hoje para a live, que não subiu, não derrubou nada, ficou dormindo aqui como toda a torcida do Juventude ontem. Ontem no Jacone, 3 mil torcedores. Tomada, seu destaque final. Cara, meu destaque final é chamar a torcida do Caxias para o jogo de sábado lá no Centenário, empurrar o time contra o Inter e que a gente saia vitorioso e venha vivos, que a gente possa vir vivo aqui pro Beira-Rio e vamos tentar chegar mais uma final do Campeonato Gaúcho. Lembrando, portanto, próximo sábado, às 4h30, Caxias e Internacional, Estádio Centenário, 4h30. E nós não palpitamos o Grêmio e... Desculpa, né, me meter no seu trabalho, mas nós não palpitamos o Grêmio e Ipiranga. Né? Eu sei que tá infalível, eu só falo bobagem. Mas nós não palpitamos. Eu pensei que era a live do Caju dos Rafas, não Caju, a gente não Caju e Grenal, mas... entendi. Desculpa, te peço desculpa, foi uma falha. Qual é o teu palpite, Gubert, para Grêmio e Ipiranga? Vamos palpitar, vai, Rafa. Foi 1-0 pro Grêmio. E para ser bem sério para ti, Gubert, aqui eu tinha na minha folha o palpite para Grêmio e Ipiranga e tu era o primeiro mesmo. Tomada, Grêmio e Ipiranga. 2-0 pro Grêmio. 2-0 para o Grêmio. Então o Gubert vai dar 1-0 o Grêmio sobre o Ipiranga. O Tomada acho que vai dar 2-0 o Grêmio sobre o Ipiranga. E eu concordo com o Tomada. 2-0 o Grêmio sobre o Ipiranga. Galera, obrigado pela audiência. Retornamos na próxima semana para digitalizar mais uma transmissão, mais um jogo. Caxias agora na semifinal. O Dano Lúcio vai dar Ipiranga 1, Grêmio 2. Vamos torcer, claro, para o futebol caxiense. Boa sorte ao Caxias, com exceção do Gubert, mas boa sorte ao Caxias nessa semifinal do Gauchão. Boa sorte mesmo. Tomara que tenha o estádio lotado e o Caxias faça um bom jogo. Galera, aquele abraço. Até a próxima live. Tchau.